Lady Whistledown, a Penélope de Bridgerton, é interpretada pela Nicola Coughlan, que eu devo estar pronunciando o nome dela errado. Hoje a análise é sobre como ela se veste, aquilo que funciona, aquilo que não funciona para o corpo dela, segundo a teoria Kibe. E a análise do corpo dela é muito importante, uma vez que a gente não tem muitas atrizes tamanho plus size. E isso é muito interessante também, como isso impacta o jeito que você, sim, você, se veste no seu dia a dia. Começou a quarta temporada de Bridgerton e começou a aparecer um monte de fotos ali da produção. E também uma foto muito linda da Nicola, aqui no caso a Penélope, fantasiada. E também a própria série começou a vestir ela de uma forma melhor, conforme ela foi tendo mais protagonismo e chegando na temporada dela. E então, por que não uma análise dela, que tem um corpo que, na verdade, ele não é difícil de analisar. Que uma vez que é identificado o padrão de gordura desse tipo de corpo, é muito mais fácil, na verdade, segundo a teoria Kibe, de identificar qual é a identidade corporal dela e como vestir esse corpo, uma vez que o padrão de gordura ele não muda. O jeito que você emagrece e engorda vai sempre te acompanhar por toda a sua vida. Isso, na verdade, nos dá muito mais pistas e é muito mais fácil acompanhar quando essa mulher tem essa distribuição de gordura. Às vezes é muito mais difícil, como eu falei no vídeo da Ariana, que vai estar aqui em algum lugar, o card, quando a mulher perde muita gordura, aí sim começa a ficar mais difícil a gente fazer essa análise, porque é muito mais sobre como o tecido interage com o seu corpo, mais do que a forma do seu corpo em específico, porque isso pode mudar com essa variação de peso. Mas como o tecido interage com as suas curvas, com a sua cintura, com os seus ombros, isso sim é que faz diferença na hora da gente se vestir. E é por isso que a gente vai fazer a análise da Nicola e acompanhar aqui o que veste melhor, o que funciona, o que não funciona para o tipo de corpo dela, para replicar também no seu guarda-roupas. E me conta aqui se é o caso, se você acha que tem um corpo parecido com o dela. Inclusive, muito provavelmente, quem tem o mesmo tipo de corpo dela é a Sabrina Carpenter. Sim, diferentes pesos, mas um corpo muito semelhante. Se a Sabrina ganhar peso, muito provavelmente ela vai ficar parecida com a Nicola, e se a Nicola perder esse peso, ela ia ficar muito parecida com a Sabrina. O que veste uma, geralmente, é o que vai vestir muito bem a outra também, e é assim que funciona a teoria Kibe. Não necessariamente pelo formato do seu corpo, não. Por características mais reais, as linhas presentes no seu corpo e como funciona essa distribuição de peso e altura, que são características que são imutáveis, e isso que a gente deve considerar na hora de se vestir. Voltando então para uma das primeiras características, a gente tem que olhar quem é a mulher que vai vestir qual roupa. Primeiro é a altura. E então a gente identificar qual é a verticalidade. A Nicola tem 1,55 de altura. Se eu estiver olhando aqui, por favor, não se incomodem, estou acompanhando as fotos junto e também as informações aqui do meu roteiro. Ela tem 1,55 e aqui a gente já pode garantir, é praticamente impossível, se você tem essa altura, você ter uma verticalidade alta. Significa que você realmente não vai aparentar alta. E aqui a gente já pode descartar uma dessas dicas de moda que, se você tem essa projeção de corpo pequeno e você vai ter necessariamente membros pequenos que acompanhem esse tipo de corpo, não vai ter alongamento, verticalidade, que projete que você é alta, você não precisa parecer mais alta, não tem como forçar essa linha com as roupas que você está usando. Por exemplo, tem essa foto aqui da Nicola para a campanha da Skims, que a gente consegue ver bem aqui o desenho do corpo dela, a altura da cintura, distribuição de gordura no peito, tamanho dos ombros, mas eu tenho quase certeza que, além dessa foto estar sendo tirada de baixo para cima, ela deve estar usando algum tipo de salto, algum recurso aqui para ela realmente parecer mais alta, mas ela não tem essa projeção de altura. Então, toda vez que a gente tentar vestir uma linha muito alongada, que inclusive é o caso desse vestido, para uma campanha, para uma coisa mais fashion, vai funcionar, mas na vida real isso tem um efeito rebote, ela vai parecer ainda mais baixa. Então, quando a gente for vestir esse corpo, a gente vai deixar de lado essa questão de tentar fazer um alongamento, uma verticalidade, essa mulher parecer mais alta e alongada, porque isso não funciona, mas o que vai beneficiar muito essa mulher que tem uma verticalidade bem curta, e provavelmente é uma das identidades aqui, então, de verticalidade curta, que deve ser uma gamine, uma romântica, e no caso, pela presença de linhas mais retas e mais curvas em contraste,
que a gente consegue observar na Nicola, eu vou tratar ela como uma gamine suave. Ela vai se beneficiar muito de comprimentos curtos, então é onde realmente essa mulher vai poder usar muitos muita mini saia, muito vestido mais curtinho, que realmente ela não vai sofrer um efeito de parecer ainda mais curto, uma vez que essa linha já é presente no corpo dela e a gente aqui tá repetindo essa característica. E agora vamos para a parte que eu mais gosto, que é realmente analisar as peças. Se você não pegou seu chá, agora é a hora. A gente vai se divertir aqui um pouco. Eu queria começar aqui com algo que pode ser um pouco difícil, um tema um pouco sensível e delicado, mas é falar dessa composição que particularmente me incomoda. Dentro da minha esfera de trabalho, não é algo que eu recomendo. Inclusive, te convido a conhecer mais o meu trabalho, por favor, meu Instagram e também meu site, caso você queira saber mais sobre como funciona o meu processo de personal shopper e consultoria. Mas voltando, isso é algo que particularmente me incomoda, não só para plus size, mas especificamente para plus size, que eu costumo ver isso acontecendo, mas isso é para a maioria dos corpos, que é vestir esse tipo de bata, vestido. Não favorece ninguém, porque não existe um corpo que tenha especificamente esse tipo de linhas. Inclusive, se não é da sua vontade, se não é uma peça que você gosta, se esse não é o seu desejo, se não é do seu gosto, se você gosta, tudo bem. Mas se não é esse o caso, esteja atento para quem recomenda esse tipo de peça, no sentido de esconder o seu corpo. Reconsidere. E aí entra exatamente um outro caso aqui para comparação, que é por que você vai vestir esse corpo, essa mulher tão linda? Por que você vai vestir essa mulher assim, quando você pode vestir ela assim? Não tem como afirmar com 100% de certeza, no caso, se foi ela mesma que escolheu essa roupa, se é o gosto dela. Não estamos aqui para julgar. Mas, ainda mais no caso da Nicola, sendo uma gamine suave, que tem uma cintura marcada, uma linha de cintura marcada muito linda, que não desaparece, independente dela engordar ou emagrecer, ela vai se beneficiar exatamente do que está presente nesses 2 vestidos, que são quebras, estampas com diferentes padrões, texturas e contrastes, que tem ali babado, também tem o volume da manga, mas a gente consegue ver muito claramente onde a gente consegue executar isso da melhor forma, sem descaracterizar o corpo dela, sem perder completamente a forma dela. E aqui não é sobre marcar o corpo, mas é sobre vestir o corpo com a peça que é feita para esse tipo de corpo, e não uma peça que você se perde ali dentro e não favorece nada. É como se você não estivesse vestindo você. É como se você estivesse usando uma peça simplesmente para cobrir o seu corpo. Não necessariamente isso pode ser o melhor que a gente pode fazer. E lembrando aquilo que eu sempre vou dizer, que é o que a minha linha de trabalho, se for esse o seu desejo, mas é que você tem que aparecer e não a roupa que você está vestindo. E também falando do que fica muito bem, eu gostaria muito de ser uma gamine. Eu acho que são as que mais se divertem aqui com guarda-roupa, com contraste, as que podem fazer formas mais diferentes para o corpo, que tem exatamente essas linhas, mas eu não posso ser numa natural, tenho que usar, no meu caso, menos é mais, e mais no caso delas, das gamines, mais é mais. E ela vai ficar muito bem de comprimentos curtinhos, contraste e textura. A gente vai repetir isso várias vezes aqui durante o vídeo. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui nessa composição, o contraste da parte de cima com a parte de baixo, mas que ela pode usar comprimentos bem curtinhos e não vai ficar vulgar. Porque não tem o excesso de parecer muito curto, diga, da gente colocar uma peça muito curta numa mulher mais alongada. E a gente consegue ver aqui também o tamanho das pernas dela. E mesmo assim, com uma execução bem feita, num tecido que vai favorecer o corpo dela, mesmo curtinho, mesmo aqui justinho, o caimento ainda fica bastante confortável para ela usar e sem passar uma imagem de que aquela peça não está servindo bem no corpo dela. Aqui, a única ressalva de um caimento que não ficou bom, e eu imagino que é por conta do tecido. Esse tecido não é o ideal. Novamente, uma camisa ela precisa de mistura de linhas, mistura de padrões, mistura, contraste de tecidos. E esse tecido, eu imagino que ele seja completamente suave, ele é muito macio e com unicamente formas arredondadas. E aqui, eu acho que talvez uma romântica, um outro tipo de corpo, seria melhor, ou mesmo esse tecido é muito difícil de lidar. Mas como ele tem só linhas redondas, aqui acaba não funcionando para ela, e mesmo curtinho aqui a gente fica um pouco incomodado como esse caimento tá no corpo dela. Ele dá uma impressão de não estar vestindo bem, como se o tecido tivesse mesmo enfraquecido no corpo dela. Aqui a gente já vê um tecido mais encorpado e um comprimento midi, que para uma mulher dessa altura, com esse tipo de corpo,
é o melhor comprimento para ela parecer alongada, no caso, não alongada, mas respeitando a altura dela, e não ter um efeito rebote. O comprimento midi fica perfeito. Inclusive, ela usa muito isso em tapete vermelho. A Nicola costuma acertar bem, ou fazendo muito contraste ou com linhas de quebra, mas também com comprimentos midi. Funciona muito bem quando o tecido conversa melhor com o tipo de cor. Aqui novamente, um curtinho, muito bem feito, fica lindo. Também pelo contraste aqui do comprimento, uma peça única, mas que ainda também tem linhas arredondadas, tem certos volumes nos braços para não compensar, mas para repetir o padrão que ela tem, aqui com uma peça bem curtinha e ainda assim a gente consegue ver que não fica forçado, o caimento fica muito bom. Esse outro vestido eu gosto muito, que é um vestido que tem linhas retas na gola, o tecido é mais encorpado, mas ele tem um rodado leve, e ela usa com uma botinha que qualquer outro tipo de corpo que não fosse já muito apequenado, podia ter um efeito de achatamento por ter essas quebras. Mas no caso dela, que já é uma mulher apequenada, vai funcionar muito bem, não tem o efeito de achatamento, na verdade fica muito bom. E é o tipo de vestido que eu recomendo com esse caimento nesse tipo de tecido para as minhas clientes que são gamines. Esse tipo funciona perfeito. E voltando para a importância dos tecidos, aqui ela usa um vestido preto que muito provavelmente é o mesmo problema daquele vestido pink que a gente tinha visto anteriormente, que são tecidos extremamente moles, aqui não tem contraste de textura, não tem nada mais encorpado para contrastar com a renda do decote. E mesmo sendo um preto monocromático longo, não tem um efeito de alongamento, na verdade ela parece ainda menor. Novamente, não é a modelagem do vestido, mas muito provavelmente o tecido aqui não é o que favorece. Quando a gente compara com um preto mais curto, com um tecido mais grosso, com mistura de texturas, mistura de acabamentos, com a gola arredondada, cheio de detalhes, aqui ela parece muito mais alta do que com o vestido longo. E aqui ainda uma comparação mais simples no macacão, em que o tecido novamente muito mole, mesmo fazendo aqui uma vertical mais longa, sem quebra, sem contraste de texturas, não funciona tão bem quanto com a composição em que ela bota um cinto até bem grande. E inclusive a gente vai ver uma outra composição aqui em que o cinto com a quebra maior vai funcionar melhor. E aqui novamente quebras que podem não funcionar para outros tipos de corpos, porque tem a quebra na linha do casaco, a quebra na linha do fim do vestido, com uma meia de outra cor, mas aqui para ela fica tudo muito bem e com essa mistura de texturas. E trazendo para uma coisa mais dia a dia, não tanto passarela, caso essa mulher queira mesmo, goste de uma peça, única, como no caso esse macacão, o ideal é sempre usar e de um tecido muito mole, no caso é sempre usar com contraste então de outra peça que tem aqui, ela fez perfeitamente, que é essa jaqueta que imita um couro, ou pode ser um couro, mas ela é uma jaquetinha mais curta, eu não fazendo aqui um efeito de tentar alongar tudo e elas perder dentro da peça. E também aqui no caso o contraste entre as 2 texturas, funciona muito bem. Eu ainda acho que se ela quisesse colocar um cinto também ia funcionar, porque ia adicionar mais uma quebra que representa aquilo que são as linhas presentes no corpo dela. E mais uma composição mais próxima daquilo que a gente pode usar no dia a dia. A gente vê que no vestido preto ela tem não tá de todo mal, mas deu uma enfraquecida, ela ainda tem a quebra pela cor da minha calça, provavelmente um sapato mais pesado, mas o vestido sem ter nenhum contraste de textura, como o outro vestido que a gente tinha visto, que era a linha mais rodada, em compensação com a parte de cima, não tem o cinto aqui não faz a função que seria o ideal para ela. Que não é, no caso, marcar a cintura, que também é muito importante para esse tipo de corpo, mas não adiciona nenhuma quebra. Então ela tá com uma textura muito simples. Enquanto aqui, para o dia a dia também, uma saia mais básica, um suéter curtinho, mas 2 texturas diferentes, já fica bem interessante, nem que ela não marque tanto a cintura. Um cinto aqui ia ficar excelente, mas não necessariamente eu vou ter que vestir uma gaminha, se não é o desejo dela toda vez com um cinto para fazer a função de marcar a cintura, mas tem aqui uma quebra bem na altura da cintura. É aquilo que vai funcionar muito bem se você tem esse tipo de corpo. E essa foi a análise da Nicola. Me conta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo e se você gosta, tem mais vídeos no canal, como o vídeo da Sylvie, de Emily in Paris, uma análise de uma mulher mais velha, com um corpo completamente diferente. Mas também tem outros conteúdos, como por exemplo esse, muito interessante sobre como comprar a tendência, que também é muito importante antes de você fazer as suas compras, além de saber o seu tipo de corpo. E eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.